Preciosa! Hoje nós estamos no nosso episódio especial, que nós estamos no mês de agosto, mês do Dia dos Pais. E eu estou aqui hoje acompanhada com meu esposo, pastor Daniel Cunha, e o nosso entrevistado, Adilson. Amém. E eu tenho certeza que será uma bênção, irá edificar as nossas vidas e vai edificar a tua vida. Ô, glória! Amém, Adilson? Amém. Adilson, já vou começar perguntando. Quem é Adilson? Adilson é um homem responsável, comprometido com as coisas de Deus, com a família, honesto, né? E que não mede esforços para fazer aquilo que Deus quer. Ô, glória! E o Adilson, ele nasceu num berço evangélico? Não, eu nasci num berço espírita, né? Mas eu nunca me enquadrei com a realidade da minha família. Eu sempre me vi um peixe fora d'água, porque todo mundo gostava de ir para reuniões, adorar imagens, e eu nunca gostei. E aí eu era a ovelha negra da família. Nossa! Porque você nunca gostou de fazer parte. Eu costumo dizer que eu já era cristão e não sabia. Oh, glória! E você não é do Rio de Janeiro, não, né? Não, eu nasci em Salvador, Amaralina, me criei em Lauro de Freitas. Aos 20 anos eu me mudei para São Roque do Paraguaçu, que é distrito de Maragogipe. E de lá o Senhor me arrebanhou para Ele. Oh, Amém. glória! Como é que foi a tua conversão? Fala pra gente um pouquinho. Depois, Adilson antes, Adilson depois, que se converteu. Adilson antes era um jovem rebelde, né? Qual a tua idade nesse tempo? Dos 16 anos eu saí de casa, né? E aos 17 eu me vi usando drogas, envolvido com um grupo assaltando. E aí isso me levou a 3 detenções. E um dia o Senhor se apresentou para mim numa cela. Eu disse a Ele que eu não aguentava mais sofrer e que se Ele existisse, que Ele mudasse a minha vida ou me levasse. E ali eu tive um encontro com Deus. E por que você saiu de casa muito jovem, assim, 16 anos? O que te levou a... Né? Nós estamos falando do Dia dos Pais, né? Aí... Eu nasci numa família disfuncional, Sim. né? Meu pai, eu costumava dizer que ele era um criador de porcos. Ele botava comida e sumia, Nossa! né? E a minha mãe, a gente tinha 11 anos, ela saiu de casa e a gente ficou entregue na mão dos meus pais, eu e minha irmã mais velha. Eu sou o filho único de 4 irmãos, né? Homem, né? Eu tenho umas 3 irmãs. As 2 menores, minha mãe levou com ela e ficou a mais velha e eu com ele. E meu pai sumia há 40 dias. Meu Deus. E a gente ficou praticamente entregue à mão de Deus, né? Sozinhos. Sozinho. Tinham que se virar. Tinha. Mas por isso que você ficou rebelde, então. As atitudes do meu pai, principalmente, eu olhava e via que ele dava de tudo ao filho dos outros, né? E a gente passava em falta. Nossa! Meu Deus! E aí você falou que teve um encontro com Jesus Na cela, né? na cela. Na cela. Aí já tinha quantos anos? Eu já estava com 22 anos. 22 para 23. Conta um pouquinho disso aí, como é que foi, para você chegar sem Deus. É porque é uma trajetória, né? Sem vida e sem Deus, né? Eu acabei arrombando a casa de um cabo da PM, né? E aí entrei com os colegas, fui preso um mês após por causa disso. O cabo da PM foi lá, tirou a queixa e disse que era para me soltar porque ele ia me matar. E aí cheguei lá, tomei uma coça, né? Na delegacia, fiquei lá. E aí eu chorei muito. E eu disse, Deus, se tu existe, muda a minha vida. E aí eu tive um sonho que eu andava num caminho mais ou menos uns 300 metros e era tão escuro que eu não vi. Esse sonho você teve na cadeia, então? Na cela. Meu Deus. Que o caminho era tão escuro que eu ouvia o som dos pássaros, das árvores, mas eu não via nada. E aí o meu caminho ia clareando, que eu cheguei num lugar muito largo e muito claro, e lá a minha professora de filosofia
Eu gostava muito de filosofia e português. Eu encontrava ela, ela dizia, a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. Aleluia. Aí eu acordei no outro dia de manhã com a voz dentro do meu consciente dizendo assim, ó, escreve para ela. E aí eu encontrei um professor que dormiu na delegacia, eu não vi. E aí ele passou na frente da cela, eu pedi a ele para arrumar cigarro. Mas aquela voz dizia assim, peça um papel, uma caneta, escreva para ela. E aí eu escrevi, ele levou a minha cartinha. Eu não lembro o que eu escrevi. Eu só lembro que... O professor estava fazendo na delegacia? É porque lá, por ser distrito, os professores iam de fora. E se ele perdesse o último ônibus, ele tinha que dormir lá. E no fundo da delegacia tinha 2 dormitórios que a prefeitura montou para isso. Sim. E aí o portão da lateral da delegacia emperrou, eles tiveram que passar por dentro da delegacia, na frente das celas. Aí de manhã, Caramba. ele passou e eu pedi, né? Chamei ele foi muito educado. E aí eu pedi a ele para arrumar cigarro. Aí na volta eu disse a ele assim, me arruma um papel, uma caneta. Eu só lembro que eu fiz um cabeçalho de carta, botei a data, meu nome, e eu escrevi uma folha de caderno grande, dos 2 lados, que eu assinei no rodapé. E aí ele levou para a escola. A professora não foi no período da manhã. Aí à tarde ele levou de novo. Quando deu 3 horas da tarde, foi a diretora da escola e mais 12 professores me soltar, inclusive ela. Meu Deus. Aí foi muito marcante. E aí ela falou a mim a mesma coisa que eu ouvi no sonho. Eu não me importo com o que você fez até aqui. A partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. Oh, glória. Então, Aleluia. por Deus naquele momento, Muito, né? muito. Para te dar essa palavra, né, de mudança, né? E eu acho que fez muito efeito porque foi a visão que Deus me deu e era a pessoa que eu gostava muito. Eu não gostava, na verdade, de português, eu gostava de filosofia. Mas porque ela era a professora das 2 matérias, eu passei a gostar por causa disso. Eu sempre gostei de matemática. E aí, naquele mesmo dia, eu fui solto. E daquele dia em diante, o Espírito Santo não deixou mais eu me envolver. As pessoas iam lá me chamar e eu dizia, não vou não, porque vinha à memória o sonho e tudo que Deus falou. E para mim, o mais difícil não foi passar 5 dias na cadeia. Foi porque foi num período que Andrei estava com 5 você meses. já era pai. Já era pai. Andrei tinha nascido naquele ano. Andrei nasceu no dia 5 de fevereiro, eu fui preso no dia 12 de julho e fiquei do dia 12 até o dia 17. E aí, todo dia, quando dava 5h30, 6 horas, eu ia vê-lo, né? Pô, aquele dia que eu não fui foi terrível. Eu acho que foi o que mais me quebrantou, porque deu o horário e eu não pude ver meu filho. Nossa, você já era papai. Eu era papai. Que bênção. E assim, a gente sabe que você viria pela frente um grande desafio, né? Sim. Porque assim, Jesus, glória a Deus, restaurou a sua vida, né? E agora começa um outro desafio, que é uma nova caminhada. Porque a gente sabe que a gente caminhando com o Senhor, a gente sabe que vai fluir, mas Sim. nada é fácil. Claro que não. Aí a conversão, como é que foi você ir para a igreja? Que ali você teve uma experiência com Deus, né? Mas depois você teve que caminhar também para a igreja. Não, eu fiquei 5 meses relutando. Né? Ah, você quando saiu da cadeia... Não, você... não. Ah, não! Eu fiquei 5 meses relutando. Só que aí, quando Deus prepara tudo, ele cerca a gente de uma certa forma e que ele não permitiu mais que eu me envolvesse, né? Mas alguém já tinha te falado de Cristo? Já sim, minha tia. Eu tenho uma tia que chama Maria de Assis, ela é irmã do meu pai. Ela é a irmãzinha do coque da Deus e Amor. Você chega lá na casa dela até hoje, ela deve estar agora beirando uns 80 anos, mas você chega na casa dela, ela está lá de manhã quando ela acorda, meio-dia, e à noite no quarto dela trancada orando. Então assim, minha tia sempre falou de Jesus, mas a gente está no mundo, vivendo no mundo, ouvir de Jesus é uma conversa chata, né? Pra gente, até porque a gente sabe que estar na igreja é você mudar de ambiente, mudar de atitude. E para mim, que eu estava lá fora, eu achava que a igreja era um lugar de gente velha, na minha mentalidade. Então, assim, eu passei esses 5 meses relutando. Mas toda vez que alguém ia lá, eu lembrava de tudo que o Espírito Santo me falou.
Umas 2 semanas após sair da cadeia, um amigo meu me convidou para ir na igreja. Só que ele tinha uma vida toda capenga. A gente sentava, jogava baralho, ele falava palavrão, ele me chamou para brigar umas 2 vezes eu no mundo. Aí eu dizia a ele assim, ó, se for para ir para a igreja ser igual a você, eu continuo no mundo que eu sei que eu tô com os 2 pés no inferno. Mas você tá com os 10. Mas um dia, de tanto ele insistir, eu disse assim, hoje eu vou. Quando eu cheguei lá, Deus tomou uma irmã Vera, hoje dorme no Senhor, e ela contou a minha vida toda. Nossa. Aí eu dentro de mim, eu disse assim, poxa, já vi uma fofoqueira contar minha vida, essa mulher. Aí eu sei que Deus renovou ela em língua, ela sapateou no altar e contou coisas que era particular minha, que eu nunca tinha contado a ninguém. Eu dentro de mim, na minha ignorância, eu disse assim, e é o cara mesmo. Então assim, juntou o sonho, a visão, com a profecia, e aí eu não consegui mais ser o velho Adilson, mas eu fiquei relutando. Sim. Até que um belo domingo, 14 de dezembro de 2003, eu estava sentado na calçada, 3 da tarde, de bermuda, sem camisa. Vieram 2 irmãs e disse assim, ó, Jesus chama eu também. Vai na igreja hoje. Aí eu falei assim, eu vou sim. Mas na verdade eu falei, eu vou sim para me livrar da situação. Só que aí os cenários que eu vivia, eu passava o dia todo jogando baralho com um amigo que chama Lorival, porque ele era deficiente, para ele não ficar sozinho, eu gostava de ficar lá com ele, né? Nesse dia ele disse assim, hoje eu não vou jogar mais não. Aí eu me vi encurralado, eu vou para casa fazer o quê? Aí eu falei, vou tomar banho, vou lá pro mercado municipal jogar sinuca, porque eu gostava muito de jogar sinuca. Aí nesse dia eu passo na porta da igreja 15 para as 7. Quem tá lá, a irmã? Aí a irmã disse assim, olha, ainda falta 20 minutos para começar o culto, mas pode entrar e ficar à vontade. Eu entrei e estou em Jesus até Muito hoje. bom! Oh, Oh, glória! Estou em Jesus até hoje, 22 anos. Graças a Deus. Começou a tua caminhada com Cristo, mas não foi fácil, né? Ah, não. Porque você tinha o teu filho. E assim, não é, eu acho que o meu filho foi o instrumento da minha mudança. Sim. Porque eu era muito irresponsável, né? E depois que eu vi que tinha alguém que dependia de mim, eu disse assim, hoje eu tenho que ser uma pessoa responsável, eu tenho que mudar de vida. Então assim, Andrei foi um instrumento de fazer eu alavancar para um caminho melhor, né? Foi muito difícil porque eu morava... Né? Não, na verdade, quando eu aceitei Jesus, eu já estava separado da mãe dele. Sim. Depois que eu aceitei Jesus, eu tentei Reatar. reconciliar, só que aí... E era qual a tua idade? 20 anos? 20 anos, 22. 22. Novo, né? 22 anos. E aí, com 4 meses após, eu decidi que eu ia seguir sozinho, porque eu ia para a igreja, ela ia para o culto comigo, saía para o bar. E eu dizia, se eu ficar nesse ambiente aqui, eu não vou ter força para continuar. E eu não queria mais voltar para onde eu estava. Então, assim, foi muito difícil, né? Mas aí o Andrei ficou com ela. Então, no caso. Não, o Andrei ficou com ela ainda. O Andrei veio para mim, estava com 1 ano e 8 meses. Né? Eu estava mais ou menos com 9 a 10 meses de convertido. E aí, o mais difícil na minha conversão foi você tentar mudar para as pessoas verem que você mudou, porque E acreditar em você, né? eu morava numa cidade com 5 mil habitantes, fui preso 3 vezes ali, cidade pequena que você arrotava na entrada, sabiam na saída, lá no final da cidade, né? E aí as pessoas tinham uma visão do Adilson. Foi muito difícil, né? Mas eu encontrei pessoas boas que olharam para mim e disseram assim, não, vamos apostar nele. Que hoje, até hoje são meus amigos. Não, e isso é difícil, né? Muito. Porque as pessoas, eu vejo assim, vou usar uma palavra, são ruins. Porque quando vê que a pessoa está querendo mudar, né? Mudar a história, ao invés de ajudar, aí são pessoas que vêm, que vão jogando mais pedra para afundar a outra, né? Porque as pessoas não Sim. acreditavam mais em você. Eu acho que nem eu acreditava em mim. Mas você relutou. Sim. Bem, Adilson, nós estamos no mês dos pais e eu queria que você contasse um pouquinho dessa questão de você ser pai solo, né? Criar o Andrei sozinho, a separação, como é que foi?
Fala um pouquinho disso aí. Foi muito difícil, né? Porque eu tive um pai ausente, né? Eu tinha um pai só de nome, né? Eu não tinha presença. Mas Aí você poderia ter reproduzido isso, né, na vida do teu filho. mas... E você resolveu não fazer o mesmo, né? Depois que você teve um encontro com Jesus, e aí você, naturalmente, amava muito teu filho, né? Assim, antes de ser pai, eu já tinha na minha mente que eu não queria ser igual ao meu pai. Boa. As atitudes dele fizeram com que nossa família sofresse muito, né? Meu pai sempre foi muito mulherengo, ele pegava dinheiro emprestado, a agiota ia para a porta, cigano fazer campana na porta lá de casa, ameaçar a gente. Até que uma hora minha mãe não aguentou e foi embora, né? Ela errou, foi embora e largou os filhos, mas foi as atitudes erradas do meu pai que fez com que minha mãe fosse embora, né? Ele mentia muito. E aí eu peguei aquilo para mim, que eu não queria ser igual. Então assim, e aí eu comecei a buscar referência em pessoas que eram próximas. Eu tenho um casal que eu amo muito, até hoje eu chamo ele de pais, né? O irmão Manuel e a irmã Dona Nezinha. Não são evangélicos, né? Mas quando chegava o final de ano, por ele ver que eu estava sempre só e meus pais estavam longe, eles me levavam para a casa dele, eu passava Natal, Ano Novo, eles compravam para mim o que comprasse para os filhos. Nossa. Então eu comecei a pegar a referência dessas pessoas que estavam ao meu redor e dizer assim, pô, é isso aqui que eu quero ser quando eu ter um filho. Aí você não tinha filho nesse tempo ainda? Não. E aí quando eu ter Andrei, eu no mundo, né? Naquela vida difícil do crime. E aí eu tenho um filho. Esse filho nasce, eu comecei a mudar o meu foco, né? Meu foco não era mais o Adilson que pensava em si, que não tinha compromisso então, com nada. Então, se a gente olhar para o lado até espiritual, o Andrei veio para resgatar até a tua vida, né? Um plano de Deus, né? Esses dias ele me fez uma pergunta, que aí ele disse assim, como é que o Senhor fez um filho e uma mulher dessa? Porque a mãe ligou, falou um bocado de besteira a ele, eu disse a ele assim... Ele ficou magoado. Eu disse a ele assim, o que importa para mim é o fruto que eu tive disso. Glória a Deus. Porque André foi bênção de Deus na minha vida. Mas eu queria que você contasse um pouquinho nessa trajetória tua para criar teu filho. Hoje ele está com quantos anos? Hoje André está com 22. Gente, olha só, eu sou mulher. E a gente sabe o trabalho que é. Sim. Porque assim, vamos para dentro de casa. Você tem que lavar, você tem que cozinhar, você tem que arrumar, você tem que educar. Certo. Então, assim, não estou falando que os homens não são capazes disso. Mas assim, a gente falando como a maternidade, porque a gente vê que como a maternidade ela é importante, né? E a gente vê mesmo como os nossos maridos que... Não é? Que assim, as mulheres vão entender o que eu tô falando. Marido é uma benção, mas a maior parte, a maior carga fica para a mulher. Não, mas aí como é que a situação que você criou ele, você não tinha esposa, né? Sim. Aí você criou ele você só. Como é que foi essa... Até 1 ano e 8 meses, ele ficava com a mãe e eu sempre dei assistência. Sim. Só que aí a gente conseguiu uma creche para ele bem pequenininho, né? Para poder trabalhar, né? E aí ele começou a ser agressivo com as crianças, a morder e bater. E aí as mães iam, faziam queixa, até que um dia me chamaram na creche. Era uma creche que era patrocinada por um grupo de alemão e era muito certinho, muito rígido. E aí chamou o conselho tutelar e aí perguntou por que ele fazia aquilo. Aí ele, mesmo pequenininho, dizia que a mãe mandava. Só que é uma criança de 1 ano e 6, 7 meses, mais ou menos. Até que um dia uma mãe de uma criança viu ela falando, e aí justamente nessa criança foi que ele mordeu e bateu. Aí fomos para a vara de infância, e quando chegou lá elas disseram que ou eu pegava Andrei para criar, ou ele ia para o orfanato. Nossa! E aí eu disse, não, eu sustentei meu filho até hoje, tudo que ele tem eu dou, não vou permitir isso não. Aí veio para minha mão, mesmo sem um papel, né? Só veio de boca. Me deram a guarda provisória dele de boca. E aí foi eu queria procurar achar a palavra certa, né? Aí você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 23. 23. 23 anos. Já tinha feito 23.
E aí, Foi um desafio, né? muito grande. Quando eu peguei, as pessoas que poderiam me dar assistência disseram, nem pense que vai pegar filho para a gente ter responsabilidade. Né? E minha mãe morava longe, né? Morava em Salvador, lá no Freitas. E minhas irmãs, eu só tinha eu e Andrei. Foi muito difícil. Eu acho que a maior dificuldade de ser pai solo é você acertar o contraponto de até onde você tem que ser pai e na hora que você tem que ser mãe. Porque nem o pai é tendencioso a ser mais rígido, Sim. mais ríspido. E tinha hora que eu tinha que achar esse lado mãe dentro de mim e ser calmo. Eu acho que foi muito difícil nisso. Mas eu tive auxílio de pessoas próximas, né? Eu tenho um amigo... Como é que você fazia para trabalhar e cuidar dele? Né? Eu botava ele na creche de manhã, tinha que pegar na hora do almoço. Aí eu fiquei 7 anos sem trabalhar de carteira assinada. Só que como eu sempre trabalhei com construção, lá na cidade eu pegava 2, 3 obras de uma vez. Aí botava pedreiro para trabalhar em uma e ficava em outra. E aí eu sempre dizia, né, o dono, eu vou lá, meio-dia eu pegava ele, dava almoço, 1 hora quando eu voltava eu levava ele para a obra, levava os brinquedinhos dele, botava lá no meio da obra, ele ficava brincando. Ou então se fosse na casa de alguém que tivesse criança, ele brincava com as crianças. 5 horas ia embora, ia para casa, tomava banho. 7 eu estava na igreja. E eu nunca parei nem de pregar e não parei de caminhar. Nossa, eu vejo pessoas linda. dizer que filho dá trabalho, filho impede. Meu filho nunca me impediu de fazer nada. Eu viajava, passava meses fora pregando, arrumava a sacolinha dele e levava junto comigo. E Nunca você parei. era organizado? Mais ou menos. De um tempo pra cá eu descobri que eu não era tão desorganizado. Eu sempre disse que eu era muito bagunceiro, mas eu descobri que eu não sou tanto. Que história linda! Aí você foi cuidando dele, né? Foi, sim. Aí eu fiquei lá nessa cidade até os 8 anos de Andrei. Aí eu fiz um concurso, passei, né? Aí eu fiz um curso na Petrobras, comecei a trabalhar no estaleiro e daí eu comecei a viajar. No tempo que eu viajei, eu deixei um tempo ele com uma irmã chamada Sara, né? Aí mandava a despesa dele, dava uma ajuda de custo a ela. E aí depois ele ficou um tempo com a minha irmã Cristiane, né? Minha irmã do meio, que hoje mora no Espírito Santo. E aí eu mandava o dinheirinho da despesa dele, uma ajuda de custo, pagava escola, eu pagava a explicadora, pagava a rota, só para poder ele ter um bom estudo. E ele sempre entendeu isso, compreendia, porque você sempre foi um pai presente. Eu acredito que compreende, agora entender, né? Porque toda vez que eu voltava para casa de 3 em 3 meses, folga de campo, toda vez que eu ia embora ele ficava doente. Tadinho. Ele tinha febre, ninguém descobriu o que era. Aí emocional. Com o tempo a gente descobriu que era emocional. Nossa. E aí teve um dia que ele disse assim, meu pai, por que o senhor não me leva? Oh, meu Deus. Aí eu já estava em Goiás, e nessa trajetória toda, fazendo a obra de Deus, Deus sempre usava alguém e dizia assim, eu vou te soprar nos 4 cantos. Mas eu achava que os 4 cantos seria só dentro da Bahia, né? Minha vida era pregando. Eu nunca passei uma semana dentro da minha igreja. Eu tinha um pastor, meu segundo pastor, né? O primeiro que eu aceitei Jesus, eu fiquei mais ou menos com ele uns 8 meses. E aí depois eu fui congregar na Deus e Amor, e o pastor Raimundo ele era muito compreensivo. Ele dizia assim a mim, você é obreiro. Aí os obreiros pediam para sair para pregar, para viajar, ele não deixava. Aí eu pedia e dizia assim, tal dia eu vou, ele dizia, vai que Deus é contigo. Aí eu passava meses fora, nunca passei uma semana dentro da minha igreja. Mas assim, eu entendi o chamado e eu abracei. Eu disse, Senhor, você... E Andrei não era empecilho para você fazer a obra. A sacolinha dele eu arrumava e levava. Eu chegava e ia pregar nas igrejas, aí pregava a primeira semana, quando era na outra, eu chegava lá, as irmãzinhas levavam sacola de lanche para Andrei, biscoito e iogurte. Andrei, teve uma época que a gente ganhou tanta roupa, eu saindo para pregar, roupa nova, que Andrei veio usar com 11 anos. Nossa. Andrei tinha 7. Teve um período que eu ainda peguei a filha de uma amiga, que ela morava com um rapaz que usava droga, e aí Marcela, ela com 7 anos, ela tinha um corpo de uma garotinha de 12. E um dia o Senhor me deu uma visão que ele ia abusando dela. Aí eu disse, você deixa ela viajar comigo? Eu já vou levar Andrei, eles já eram amiguinhos, né? Gostavam um do outro.
ela permitiu. Fiquei um mês viajando. Saí para pregar um final de semana, fiquei um mês. Aí eu chegava em casa, na casa de alguma irmã, disse: você pode dar banho nela? Você pode... Acabei virei pai de 2. Até hoje ela me chama de pai. Então, assim, eu tive esse privilégio de ser pai. Eu acho que para mim, paternidade foi um privilégio. Hoje eu tenho uma filha, né? Que o período que eu não pude curtir de Andrei... Não, mas peraí, para você não adiantar. Para não atropelar, vai. Aí você ficou até a idade que Andrei... até que idade que você ficou sozinho, né? Que você casou de novo, né? E até que idade você ficou só criando, só você e Andrei, né? Poxa. Eu casei, né? Então, mas até que idade que você criou Andrei sozinho, só você? Até os 7 anos. Não, mas depois, né? Não, você vai casar há pouco tempo, né? Não, sim, eu fui casado. Mesmo depois que eu aceitei Jesus, Entendi. eu casei, passei 4 anos e meio casado. Que não foi com a mãe do Andrei? Não. Tá. Foi um casamento muito difícil, Sim. né? E até que um dia não deu mais certo e cada um seguiu o seu caminho, né? E aí, Andrei já estava com 10 anos, 10 para 11 anos, mais ou menos. E daí para cá, ele ficou só comigo. E assim, você estava na Bahia ainda. E quando que Sim. você veio para o Rio? Aqui no Rio de Janeiro eu tenho 12 anos, né? Quando o André veio para aqui, ele estava fazendo 11 para 12. Eu fiz 12 anos agora, dia 19 de julho, que estou no Rio. Só que eu vim antes, passei um ano aqui, 1 ano e 4 meses, trouxe André em dezembro, né? Quando foi em janeiro, fui mandado embora. Meu Deus. Aí cheguei no dia 5 de janeiro, fui mandado embora. Só que eu vim com uma palavra, Deus disse assim: vai, que eu vou te abençoar. Eu vim para o Rio de Janeiro com R$300 no bolso, uma passagem de avião e uma palavra: vai, que eu vou te abençoar. Nossa. E por conhecer a voz de Deus, para mim, nada, gente, se o Senhor mandasse, eu iria a qualquer lugar. Porque ele tinha falado comigo, eu fui para Goiás, passei 9 meses, fui para Tocantins depois, fui para Brasília. E aí eu cheguei na Bahia, 4 dias que eu cheguei na Bahia, aquela voz disse assim: você vai para o Rio. E eu fiquei 14 dias orando, de madrugada. No 15º, Deus usou a irmã e disse: vai que eu vou te abençoar. E aí eu vim para o Rio, sem conhecer nada, sem perspectiva nenhuma. Tinha perspectiva porque Deus falou. E quando ele manda, garante, né? Mas aí eu falei: como é que eu vou para uma cidade, para um outro estado... Não conhece ninguém. Sem conhecer nada, sem nada certo, e vou levar Andrei. Aí eu deixei ele com minha irmã. E aí vim, passei 3 meses desempregado, mas sempre fazendo um trabalho de pedreiro, né? E aí entrei no Copete, fiquei 1 ano e 4 meses. Aí fui na folga de campo no final de ano, quando eu voltei eu já trouxe ele. Cheguei aqui no dia 5, dia 6 fui mandado embora. Meu Deus. Só que aí eu já tinha trabalhado quase 4 anos sem receber auxílio, né? E aí eu dei entrada no auxílio e aí eu comecei a orar. Eu disse: Senhor, eu estou trabalhando aqui de contrato, não é nada certo. Se o Senhor me trouxe realmente para aqui, abriu uma porta fixa, que eu possa me programar, me organizar. Aí ele abriu a porta lá em Gaspar, que eu estou até hoje, 10 anos. Amém. Para a glória de Deus. Aí voltando no Andrei, né? Aí Andrei, você, né, se separou, aí continuou criando ele sozinho, Sim. né? E aí veio para o Rio. E aí, depois, as bênçãos, né, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem bênção. Não, porque também tem que contar, porque a bênção começou quando veio para o Ministério Água. Aí, Daniel. Assim, o novo começou a vir realmente quando ele veio para o Ministério Ágape. É verdade. Tive os contratempos também. Teve. Mas, assim, Deus fez uma grande obra, né? E qual o ano que você veio para o Ministério Ágape? Como é que foi isso? Aqui eu tenho 8 anos. Já isso tudo? Nossa. Vai fazer 8 anos em novembro, se eu não estou enganado. E como é que foi tua chegada aqui no Ágape? E eu passei um sufoco aí com 2 pastores anteriores, né? E eu cheguei muito machucado aqui, né? Mas eu encontrei um pai, né? Dada todas as circunstâncias, eu achei alguém que disse assim: não,
eu tô aqui. E aí foi que me fez ficar aqui. E aqui tinha criança, tinha adolescente, Andrei já veio, já gostou Já se muito. enturmou, né? Se enturmou, começou a colar com os meninos do som, mexer no som. Aí ele ficou todo empolgado, eu falei, vou ficar lá com ele. Amém. Ele foi uma bênção. Ele se batizou aqui. Se né? batizou aqui, né? Verdade. O tempo passou rápido, né? E aí, quantos anos demorou até a tua bênção chegar, né? 4 anos. 4 anos. 4 anos e meio. Glória a Deus. Não, e o pior é que a bênção estava do lado e eu não enxergava, né? Verdade, né? Gente, assim, até hoje, quando eu conto, eu me assusto, porque eu realmente não conseguia enxergar. Eu via a Bia, ela dançando na igreja, brincando, eu brigava quando alguém pegava, pode deixar que o pastor não liga, o pastor gosta. E assim, eu enxergava a Bia e conhecia a minha sogra, né, que ainda não era sogra. Mas eu não E conhecia. Bia era pequenininha, né? Bia era muito pequenininha, eu achava muito lindinha, toda emperiquitadinha, andando na igreja, cheia de lacinho. Eu gostava muito de ver ela. Mas a mãe da Bia você não via. É. Onde ela estava que você não via? Eu acho que ela se escondia, pastor. Mas o pastor gosta de um relato aí que ele tá doido pra falar desse agora relato. É verdade. Pra quando ele desse descobriu dia, a mãe da Bia. Não, a mãe da Bia foi muito Não, mas engraçada. primeiro ele descobriu a Bia. A Não, Bia. Não, assim, a mãe da Bia Quando eu conto essa história, você finge que não entendeu. teve um congresso, né? Teve um congresso de criança. E eu lembro como hoje, eu fui pregar lá na Salga no domingo. E aí quando eu cheguei na igreja, a irmã Renata disse assim, vai lá em cima e pega a minha bolsa, que tá com a filha da Rosângela. Rayane, filha da Rosângela. Quem é Rayane? Quem é essa? Aí ela, a filha da Rosângela. Eu falei, Rosângela eu sei quem é. Né? Porque minha sogra sempre foi introvertida. Mas você não sabia que ela era a mãe da Bia, não? Gente, eu sabia, mas eu não enxergava nada. Não chega. Meu Deus! Eu só via alguém que chegava com ela. Entendi. Aí, nesse dia foi que a gente se encontrou, né? Porque eu subi para pegar a bolsa, minha sogra me parou e disse... Eu falei, Que hoje é tua sogra, né? minha sogra. É uma mãe, né, na verdade. Aí eu disse a ela assim, onde é que está sua filha? Porque a Renata pediu para pegar a bolsa. Aí ela disse, está sentada no banco lá. Eu falei, que banco? Aí ela apontou, eu fui. Aí eu cheguei do lado da irmãzinha. Aí a irmãzinha tomou um susto. Aí eu disse, Renata disse que é para mandar a bolsa. Pronto. Naquele dia que eu vi Rayane, até então eu não tinha visto. Aí aconteceu uma cena inusitada que ela desceu a rampa quando acabou o culto. E aí eu fui falar a história, né? A Renata, aí a mãe dela, aí ela falou com a mãe assim, desse jeito aí, quando a bênção chegar, a bênção não vai querer ficar, porque a senhora se mete e fala besteira. Meu Deus. E aí repetiu, eu fiquei todo sem graça, fui embora todo sem graça, né? Aí pronto, aí passado uma semana eu já tava conversando no zap. Não, mas aí Não, conta a história. Tem uma Tem história. uma história aí. Estava eu e você conversando. Aí veio uma criança, que a Bia veio correndo, aí estendeu as mãos e falou o quê? Papai. Papai. É ela que te escolheu, Ela me pai. adotou. Bia me adotou. A Beatriz te escolheu como Foi. pai e falou papai. Ali você não teve como não se render, né? E aí, num domingo de tarde eu fui de novo lá, eu fui lá almoçar, né? Aonde? Na casa da minha sogra, né? Ah. Aí me convidou para almoçar, ela subiu a escada, né? Que a mãe morava em cima, né? A minha atual esposa hoje. E aí ela da escada, ela disse, papai me pega. Ih, Bia falou isso, Foi. oh, meu Deus. E aí pronto, até hoje é um xodozinho. Virou tua filha ali. Não teve Verdade, jeito, né? Aí verdade. você casou. Quanto tempo você casou? Eu vou fazer dia 11 de dezembro, 4 anos de casado. Nossa, Que bênção, né? muito rápido. Muito 4 rápido, anos. muito rápido. Graças E a aí Deus. você tinha o Andrei, né, já viajou, né? Pô, assim, sabe o que eu Deus te acho? deu a esposa, Andrei viajou, tá em Portugal, né? Meu Deus. Não, assim, hoje eu vejo os meus sonhos se cumprir na vida do meu filho. Eu fiz espanhol um tempo, porque o meu sonho é conhecer a Espanha, o sul da Espanha. A Europa. E aí eu vi Andrei indo pro quartel e servindo, que era um sonho meu e eu não consegui. Eu vi Andrei arrumar mala e ir para a Europa. E, assim, eu sou muito grato a Deus que hoje eu vi Que tudo aquilo que você fez. tudo aquilo que eu sonhei se cumprir na vida do meu filho. E eu nunca esperar isso, né?
Aí Como que eu, valeu a pena também todo o teu sacrifício ah, em prol do teu sim. filho e ver o homem que ele se tornou, né? Pô, no Dia dos Pais eu chorei muito. Eu não vou entrar no detalhe, não, senão eu vou chorar. Eu mandei uma mensagem para ele mandou uma mensagem para mim, Agora vem outro dia dos pais de novo. Agora aí eu mandei uma isso é mensagem para ele respondendo, ele disse assim, eu sou o homem que sou porque eu tive um pai que é homem. glória a Nossa. Não, Deus. e assim foi muito impactante, né? E aí tá lá, eu criei um homem, botei um homem melhor no mundo, né? Mesmo eu tendo o meu lado ruim, eu procurei sempre dar o meu melhor para ele, né? André não me viu bebendo, André não me viu me roubando, André não me viu fazendo. Aí você já estava em Cristo, né? É porque hoje a gente olha um cenário que a gente. Alguns cenários que a gente vê e tem pessoas que estão em Cristo e continuam dando. Não, ele não está em Cristo. Diz que Quem tá, está em né? Cristo não faz, né? Essa é uma pessoa que está fora, né, da presença. Mas, assim, aí interessante que você, Andrei foi embora, mas Deus te deu a Bia, né? E E aí você continua sendo pai da Bia, pai do Andrei, né? E agora tem uma família que também em Cristo Jesus, né? Que é uma bênção. e Queria que você contasse um pouquinho o que é dessa nova satisfatório para mim, trajetória, né, Bia, desses 4 anos. não é só ela me escolher e eu ter uma filha pequena em casa. É que com Bia eu tô curtindo uma época que foi muito difícil com o Andrei, que eu não pude curtir, que é a época das descobertas, né? E aí, hoje, eu sentia muito por ter perdido muito tempo Essa longe. fase, né? André cresceu com o pai trabalhando, correndo sempre atrás, e eu não curti essa época da descoberta. Hoje eu curto com Bia, né? Deus me deu um segundo plano, né? Aqui agora, eu não vou só te dar uma filha, porque seu filho vai para longe de você. Eu vou te dar alguém que vai suprir uma falta que você tinha, e hoje é tudo. Agora, você está falando muito da Bia, né? Eu sei que para os pais você tem que falar da esposa também, né? Então, você vai apanhar se você não fala. Não, não apanho, não. Fala um pouquinho Eu não né, apanho. dessa bênção, né, que Deus te deu. Ela tá escondida ali. Tá escondida. Minha esposa é uma benção. Gente, é uma coisa tão linda a trajetória de um homem de Deus, porque assim, existe um antes e existe um depois, né? Que quando a gente está em Cristo, por exemplo, a bênção demorou a chegar, né? Assim, o teu casamento, a restauração. E como o pastor falou, como é importante nós estarmos em Cristo e esperar no Senhor. E assim, e você olhando para trás, você vê, meu Deus, como meu Senhor foi maravilhoso comigo. Ele restaurou a minha história e hoje você tem desfrutado daquilo que o Senhor tem te dado, né? A gente vai tropeçando no caminho, porque eu fui fazendo minhas escolhas e minhas escolhas sempre deu errado. E na hora que eu disse assim, Senhor, agora o Senhor que tem que tomar direção, para mim esse cenário tá ruim, o Senhor fez, 5 meses eu estava casado. Foi muito rápido, né? Entre conhecer a desconhecida que estava do meu lado e chegar lá e dizer assim, hoje eu estou pronto para casar, foi 5 meses. Eu fiquei uma época. Então, mas você podia ter cantado tanto tempo, chegou a minha vez. Que foi uma espera longa. Quantos anos da separação até um novo relacionamento? Quase 10 anos. 10 anos, né? Muito tempo sozinho, criando o Andrei, né? Muito tempo. Mas foi muito bom. Tudo foi muito bom. A luta foi boa. Valeu a pena, né? Pagar o preço e esperar no Senhor, né? Porque hoje eu vejo que eu estou recebendo as recompensas, né? E eu vejo que valeu tudo a pena. Eu poderia até mudar algumas coisas, né? Mas eu acho que é uma trajetória, né? Se mudar também não vai ser tão satisfatório que nem é hoje. Verdade. Aí você deixar um recado aí para essa turma aí que está sozinha, né? Quantos pais aí que estão criando os filhos sozinhos, se deixasse um recado que valeu a pena esperar no Senhor, né? Para que não entre na furada, né? Fala aí para esse pai aí que está precisando. Meu recado para esse pai que está precisando, você que tem um filho, o seu filho é o seu tesouro. Talvez você não consiga enxergar isso hoje, né? Mas Deus te deu a grande responsabilidade de cuidar de uma semente que vai crescer, que vai brotar, vai dar muito fruto e lá na frente você vai ver que vai valer a pena todo esforço, porque Deus é fiel. Aleluia. E esperar em Deus também para, né, Deus dar um relacionamento segundo a vontade dele, né? Isso.
como você esperou, né? Eu esperei e hoje vale a pena. Valeu a pena. Tudo vale a pena hoje. Para a glória de Deus. Tudo vale a Porque às pena. vezes a pessoa se precipita, né, em buscar um relacionamento e aquilo ali não é de Deus, e aí a pessoa depois paga um preço de novo. Isso é verdade. Então vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Eu esperei com paciência. Algumas pessoas diziam assim, apressa-te, né? A sua oração tem que mudar do Salmo 40 para o 70. Mas eu dizia assim, não, bom é esperar no Senhor, porque quando o Senhor prepara, Ele faz tudo perfeito. É verdade. Mas às vezes vem aquela ansiedade, né? Sim, na ansiedade a gente só quebra a cara, É né? verdade. Eu andei um tempo ansioso. Mas sabe o que é que eu acho mais lindo? É que eu passei 4 anos noivo e não sentia segurança de casar. Era uma pessoa boa e eu não sentia segurança de casar. Mas no dia que Deus escolheu para mim, Foi 5 meses. 5 meses, Vale a o pena. Deus de já agiu. É. E assim, não foi também somente a sua vida emocional, mas também a sua vida espiritual, né? Sim, Porque a gente vê hoje as responsabilidades que você tem nas mãos na casa do Senhor e na obra do Senhor, né? como eu disse no início, eu sempre fui muito responsável com as coisas de Deus. Eu não tinha medo de Deus, eu sempre olhei para a obra de Deus com muita gratidão. Deus pegou alguém que não era ninguém, e deu algo muito precioso para cuidar, né? Ele depositou em mim valor que nem eu sabia que eu tinha. Eu olhava para mim e dizia assim, poxa, eu não tenho nada de bom. E de repente ele investiu e ele disse assim, ó, eu vou investir porque eu tenho algo muito grande para Você fazer. está até emocionado. E assim, eu vejo É que muito forte, né? todo o processo foi muito doloroso, mas eu vejo que valeu muito a pena. Ministerialmente falando, eu não me sentia completo porque eu chegava na igreja e via todo mundo casado, pessoas até mais novas que eu, né? E eu dizia assim, quando é que vai chegar a minha hora? Mas aí Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E um dia Deus disse assim, ó, a sua esposa está no mundo. E aí depois conversando com ela veio dizer a mim que passou um tempo no mundo. Uns 5 anos antes, Deus usou uma irmã para mim e disse assim, a sua esposa está no mundo. Mas eu achava que ia ser alguém que eu ia evangelizar, que eu ia ganhar para Jesus, que ia se converter. E aí depois de casado que eu vim entender o que ele estava me dizendo. Que ela estava lá no mundo, afastada, né? Mas, para a glória de Deus, eu conheci ela na igreja, já reconciliada com o Senhor. E assim, a minha família hoje é uma bênção, a minha casa é uma bênção. E agora, você, mesmo tua família estando toda na Bahia, você ganhou aqui pai, ganhou mãe, ganhou esposa, ganhou filho, ganhou tudo de bom de Deus, né? Ganhei tudo de bom. Eu não ganhei eu costumo dizer que eu não ganhei uma sogra. Eu ganhei uma mãe. Eu me sinto nos braços da minha sogra, eu me sinto no braço da minha mãe. Amém. Né? Glória a Deus. E assim, Deus, a trajetória foi muito difícil, mas hoje eu vejo a minha família, mesmo eu de longe, sendo restaurada. Deus um dia disse a mim que se eu fosse fiel, que Ele ia converter minha família. Minha irmã mais velha, que tinha feito cabeça já no candomblé, hoje está na igreja Oh, firme. glória, aleluia. Hoje minha mãe, eu sinto que eu tenho uma mãe, Amém. né? Ela veio ano passado, para mim foi um momento ímpar, né? Que eu nunca tinha vivido com minha mãe. Minha irmã do meio está na igreja, a caçula já está caminhando, né? Não aceitou Jesus ainda, mas está caminhando. Eu tenho visto que tudo que Deus prometeu está se cumprindo na minha casa. Amém. Glória a Deus. Bom isso, né? Muito bom. Maravilha. E aí você também queria que você falasse rapidinho, né? Se foi tendo tempo, sobre a paternidade, que você ouviu uma palavra sobre paternidade, que mudou um pouco também os teus pensamentos, né? E aí, como nós estamos na semana quase do Dia dos Pais, né? A gente precisa falar sobre um pouquinho dessa paternidade Isso é que forte. Deus ministrou no teu coração, né? Isso é muito forte porque eu sofria com um sentimento de abandono dos pais, né? Minha mãe
foi embora de casa, eu ia fazer 11 anos. Eu ia fazer 11 anos em outubro, ela foi embora em março. E a gente sentiu um sentimento de abandono. Por quê? Era 4 irmãos, de repente a mãe vai embora, que ela era o porto seguro. Minha mãe sempre foi o porto seguro da casa. Meu pai estava sempre fora. Meu pai chegava em casa, quando ele estava em casa, ele não estava, porque ele estava jogando um dominó na rua, aí só chegava já perto da hora de trabalhar. Então, assim, meu pai sempre foi ausente. Era o presente que está longe, né? A gente sabia que tinha um pai que pagava as contas, que botava comida, mas meu pai estava sempre distante. E aí acaba que minha mãe vai embora, né? Meus pais se separam, fica eu e minha irmã mais velha, as 2 mais novas levadas. Nós ficamos quase 5 anos sem ver nossas irmãs mais novas, e nem minha mãe. E aí a gente ficou com um pai que continuou ausente. Então, eu carreguei por muito tempo um sentimento de abandono. E aí na obra, eu sempre gostei de trabalhar fora da igreja, né? Eu era obreiro, né? Eu fazia meu papel de obreiro, mas o sentimento no meu coração é de sempre estar lá fora buscando alma. E aí eu sempre procurei estudar sobre. Um dia eu fui para uma palestra falando sobre evangelismo e missão na igreja Betel. E aí veio uma missionária da Jocum e ela contou a história dela, que era a minha história. Ela disse que um dia a mãe pega ela, vai com a irmãzinha pequena no colo, mas pega ela, que era maiorzinha, e entrega para alguém. Eu me vi na história dela. Poxa, minha mãe foi embora mais pequena e deixou a gente com o nosso pai. Ela até hoje disse que foi a gente que escolheu. Mas eu disse a ela um dia, como a gente podia escolher, né? Porque a gente não tinha idade para escolher. E aí, nessa palestra, ela falou que estava orando dentro do seminário, e aí ela via a cena, Deus mostrava a ela a cena, e ela entrou em desespero. E ela dizia assim, olha, aquela cena que eu vi orando na visão, era eu. E eu estou sentado cá, né, no auditório dizendo, não, a cena é eu. E ela disse que Deus mandou ela se acalmar e dobrar o joelho de novo. E ela orou. E quando ela ora, ela vê aquele ser pegar a mão dela e levar e entregar a pessoa para cuidar. Então, assim, eu falei, mas como? Virou uma chave dentro de mim. Daquele dia em diante, eu não só olhei o meu pai como um pai que ficou ausente. Eu comecei a olhar ele com outros olhos. O porquê que ele ficou ausente. O porquê que ele não conseguiu ser pai. Né? E aí eu comecei a vasculhar a história do meu pai. Meu pai perdeu o pai dele com 2 anos. E a mãe com 5. Ele não conheceu o pai. E quem ficou responsável de ser pai maltratou muito ele, que ele foi embora de casa cedo, ele se virou sozinho. E aí, de repente, ele tem 20 anos e vira pai, 20, 21, né? E aí vira pai, nem ele sabia como ser pai. E daí, o sentimento que eu tinha de abandono foi embora. Foi de perdão, né? É porque eu comecei a entender que ele não conseguiu dar o que ele não tinha. Não, você conseguiu ver e conseguiu perdoá-lo, né? E eu acredito que Deus já tinha algo bem definido para mim, porque eu não adotei as atitudes dele para a minha vida, e acaba que chega cá na frente, eu consigo entender a história dele. Então, porque quando você entende a história, há o perdão. Porque assim, como que a pessoa vai dar amor se não recebeu amor? Como a pessoa vai dar uma proteção se ele nunca recebeu proteção? Então, eu entendo assim, quando você entende a história dele, Sim. porque essa chave, quando vira, é o perdão, é o amor de Deus. E que tudo é modificado. E assim, não é só não receber o amor, porque, como eu disse, eu tive pessoas que foram referência de amor. Mas não o seu pai. Não meu pai. E aí, por eu ver a atitude dessas pessoas comigo, eu acho que me fez querer ser um bom pai. Sim. Porque eu disse, poxa, eu consigo ser um bom pai. Porque eu não tinha o apoio do lado de cá de quem deveria, mas eu tinha alguém que se colocou na posição e disse assim, eu estou aqui porque precisar. Então eu disse assim, é esse cara aqui que eu quero pegar como referência. Como que a paternidade é importante na vida do ser humano, né? Se você não tem a paternidade, né, no teu pai biológico, você vai procurar essa paternidade, Em alguém. né, em um tio, um avô,
né? E uma pessoa que está mais próximo que você tem como referência. Então, como que é importante a questão da paternidade? Se você tem alguns maridos, né, que quer largar a esposa e tem filhos, saiba o quanto você é importante dentro desse relacionamento de criar o teu filho, né? De não deixar a família, né? De não abandonar a família, porque faz falta, né? O pai para a criança, né? Seja ele menino ou menina, faz muita falta, né? E, A e, e paternidade, a assim, importância da paternidade e ficar atento dentro do porque relacionamento. às vezes ele não abandona, mas Mas ele não está abandona, presente. mas abandona. Acaba que gera o mesmo sentimento de abandono. Sim, sim. Eu tinha um pai que não abandonou, entre aspas, a família, mas nunca estava presente. Eu vim descobrir o que era um parque de diversões com 18 anos. E por incrível que pareça, foi com ele, com 18 anos. Só que para mim não fez tanto sentido. Porque é a fase. É a fase de criança, para mim, já tinha passado. Eu fui obrigado a amadurecer muito cedo. A me virar muito cedo. Então, com 18 anos, para mim, tinha coisa que não fazia sentido mais. Né? Mas eu sempre fui um bom filho, né? Eu sempre fui prestativo. Eu andei no caminho errado? Andei. Mas a hora que meu pai me dizia assim, eu preciso da tua ajuda, eu estava lá. A hora que minha mãe dizia, eu preciso da tua ajuda, eu sempre tive presente. Amém, que bênção, né? Deus fez uma obra muito linda na tua vida, né? Ah, sim. Mudou a tua trajetória, mudou tudo na sua vida, né? Foi muito lindo. Mudou minha forma de ver o mundo. Verdade. Deus continue te abençoando. E estou sabendo que vem novidade na sua vida aí, né? Tem algo para acontecer muito forte na sua vida. A minha O esposa ministério, né? Você está como diácono, Deus está preparando algo maior. 14 anos como diácono e eu sou muito feliz por isso. Né? E está vindo aí a consagração de presbitério. Eu sei que é outra responsabilidade, né? Vai dobrar a responsabilidade. Já tô meio temeroso, mas eu sei que... Você também é líder de GC, né? Líder de GC, líder da União Masculina, né? Líder da equipe preta. E no dia 22, 23 e 24 de agosto agora, teremos nossa conferência de homens. O tema é Chamados para Servir, onde vamos estar abordando que você não foi chamado só para servir dentro da igreja, mas também para servir dentro da sua casa, para servir a sua esposa, os seus filhos, para servir no trabalho, para servir aonde você estiver. Né? E aí vamos estar no congresso dia 22, e logo após também já tem mais trabalho, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito bom. Glória. Eu acho que já falamos tudo. Gente, que conversa boa, mas o essencial, né, pastor? Sim, verdade. Eu acho que se deixar, a gente vai falando. Vai falar do encontro de paz. E a gente tem muitas coisas boas para falar, né? Porque quando se fala de Jesus, fala da obra do Senhor, a gente tem muitas coisas. Mas chegou o final. Mas como a gente sempre termina, a gente vai terminar fazendo uma oração. E eu queria que o nosso pastor Daniel fizesse essa oração, né? Até direcionado para essa pessoa que está nos ouvindo aí, que está sem esperança, que está pensando em parar, mas que o nosso Deus, ele é o Deus que restaura. Verdade, nós queremos, né, orar por todos os pais, né? Amém. Que Deus possa estar trabalhando no coração essa semana, que é a Semana dos Pais. Nós vamos orar, Senhor Deus. Em nome de Nós Jesus. te agradecemos, Senhor, pela vida do Adilson. Muito obrigado, Senhor. Que tem esse Obrigado, testemunho tão lindo, Senhor, de restauração, Senhor, e da paternidade, Senhor, Obrigada, que Senhor. Tu és conseguiu, Senhor, alcançar, Pai. E quantos pais que nesse momento estão duvidosos, Senhor, acerca da família, acerca de criar ou não seus filhos, de sair do seu lar, Pai, mas que esse pai agora possa se conscientizar do que a importância que é ser um pai presente, não só de estar na casa, mas ser presente na vida dos seus filhos, Pai. Então, que o Senhor possa trazer essa consciência nessa semana, Senhor, que nós estamos aqui para celebrarmos, Senhor, esse Dia dos Pais. Que possamos realmente, Senhor, alcançar, Senhor, o coração dos nossos filhos, alcançar o coração da família, Pai, e sermos um pai
como o Senhor é para nós, um Pai presente nas nossas vidas. E nós também possamos ser presentes na vida dos nossos, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Fala, preciosa! Você que foi edificada com esse episódio, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e não deixe de compartilhar com uma pessoa amiga.